Aqui estamos, mais uma vez, para estudarmos um trecho deste livro maravilhoso, que é O Consolador. Sabemos que este livro foi escrito pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando, na parte segunda, o item 1, Vida. E o nosso assunto é a respeito da transição entre a vida física e a vida espiritual. E hoje nós vamos ver a questão de número 155. Questão 155. É feita a seguinte indagação ao nosso irmão Emmanuel. O receio da morte revela falta de evolução espiritual? Esta é a pergunta que foi feita ao nosso irmão Emmanuel. E ele nos dá a seguinte resposta. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. Emmanuel aqui coloca que não há como nós tomarmos de forma absoluta essa ideia de que o receio da morte significa uma falta de evolução daquele que teme a morte. Então, Emmanuel aqui nos vai explicar os fatores, os pontos que devemos ficar atentos nessa questão relativa a temer ou não a morte. Vamos ver o que Emmanuel aqui nos diz. Olha, nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. E ele explica aqui o seguinte. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Emmanuel aqui ele faz essa ressalva aqui para nós das razões aduzidas pelo amor. Exemplo. Um pai ou uma mãe que desencarnam, eles se deixam seus filhos ainda numa idade em que não estão ainda em condições de se autoproteger ou numa condição ainda de falta de compreensão, mesmo que sejam adultos, a respeito do significado da melhor forma de viver. É claro que esses pais, essas mães, eles vão retornar ao plano espiritual e a sua dedicação, a sua preocupação com a felicidade, com o progresso, com a vida desses entes queridos, ela não cessa. E se no momento do seu retorno, esses entes queridos ainda estão numa condição ainda mais novos, ainda muito jovens, essa preocupação ela vai aumentar mais ainda. Então, nem sempre o receio da morte revela um desconhecimento do significado da morte para esse espírito. Muitas vezes ele compreende
o que é a morte, que a morte não é o fim, é simplesmente a perda do corpo físico, e que o nosso retorno à vida física ocorrerá aí posteriormente, não sabemos quando, mas ocorrerá inexoravelmente. Então, na verdade, a morte não existe. A morte é só uma transição de um plano mais denso para um plano mais sutil. É só isso. Mas aí, aqueles que deixam aqui seus amores, mesmo compreendendo o que significa a morte, eles vão levar aquela ponta de preocupação, não com eles, mas com os seus entes queridos. Então, não podemos dizer que o receio da morte significa única e simplesmente falta de evolução. Nem sempre. E continua aqui o nosso irmão Emmanuel na sua resposta. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do mundo para a vida nova que a morte lhe apresentará. Olha esse finalzinho, né? Para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então a morte é vida. É claro, uma vida em outros moldes, onde o espírito estará mais liberto, mais livre no seu ir e vir. Então, aqui nesse último parágrafo, ele diz: não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia da passagem para o plano invisível aos olhos humanos. Então, diante da morte, se temos a compreensão do seu significado e a melhor explicação, a melhor orientação, o melhor esclarecimento a respeito da morte está na doutrina espírita. Eu não conheço nenhuma outra denominação religiosa, nenhuma outra filosofia, nada que se compare ao esclarecimento que a doutrina nos traz, o detalhamento que ela nos dá, a compreensão, a consolação que ela nos oferece. Então, se nós compreendemos esses mecanismos e sabedores de que nenhum ser no universo, nenhum ser, seja dos reinos minerais, vegetais, animais, humanos, espirituais, nenhum ser está apartado da providência divina, está apartado do amparo, do carinho, do amor de Deus. Então, mesmo que reencarnemos e nossos filhos ainda não estejam numa condição de se defenderem, não nos preocupemos. Deus os defende. Sempre defendeu e sempre defenderá. E ainda tem mais um detalhe. No plano espiritual onde nós estamos, nós não vamos perder de vista os nossos entes queridos. Nós vamos estar sempre em contato com eles. Durante o sono, quando há a saída temporária do corpo físico para o espírito encarnado, eles estarão conosco e nós vamos orientá-los. E quando despertarem, não vão se lembrar
A maioria das pessoas não se lembram, mas acordam com algumas intuições. Estavam lá com algum problema para resolver, foram dormir com essa preocupação e de repente acordam com a solução. Solução essa que na maioria das vezes nos é trazida por nossos amores que estão no plano espiritual, por nossos guias e protetores, espíritos mais elevados do que nós, que nos protegem. Então, nenhum ser está ao desamparo. Ninguém. Deus está atento a tudo e a todos. Não há ninguém, não há nada. A revelia no universo. Lembremos as palavras do Mestre. Não cai um fio de cabelo de vossa cabeça sem que Deus permita. Nós estamos constantemente em contato com o Pai. Desde a nossa criação, desde aquele momento inicial em que Ele nos criou, estaremos indefinidamente em contato com esse Deus amoroso e bom que está em todos os pontos do universo. Se Ele está em todos os pontos dos universos, Ele também está dentro de cada um de nós. Ele conhece perfeitamente cada um dos seus filhos. Então, nossos entes queridos, é claro que nós ainda nos preocupamos, isso é natural, e até certo ponto é saudável. Só deixa de ser saudável quando nós não cremos na providência divina, quando nós duvidamos do poder de Deus para proteger seus filhos. Mas se temos esse conhecimento, se somos um crente que realmente conhece a verdade, ama a Deus, luta para seguir suas leis, jamais estaremos apartados. E mesmo que nós não façamos isso, nossos filhos também são filhos de Deus e Deus irá protegê-los com ou sem a nossa ajuda. Deus está no controle e na proteção de tudo que existe nos universos que Ele criou. Então, esse conhecimento, ele nos traz uma sensação de paz, de confiança no futuro. Nos traz a percepção da força que todos nós temos de superar toda e qualquer dificuldade que nos seja apresentada durante a nossa estrada de progresso para frente, para o alto. E nos preparemos, porque ainda vamos nos deparar na nossa caminhada com muitas dificuldades, com muitos questionamentos de coisas que não compreendemos ainda. Nosso nível evolutivo ainda é muito baixo, comparativamente com os nossos irmãos mais elevados. Nossas incertezas são muito grandes. Então, confiemos. Como ele diz aqui, vou repetir, não é justo que o crente sincero se encha de pavores
ante a ideia de sua passagem para o plano invisível. Se cremos em Deus, não nos apavoremos, não nos preocupemos. Vamos sim nos ocupar, estarmos sempre atentos àquilo que façamos, àquilo que pensamos. Fiquemos atentos a nós mesmos para errarmos o mínimo possível, para ampliarmos nossa compreensão das verdades divinas cada vez mais. E aí, o nosso grau de confiança em Deus vai aumentando, 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 e haja o que houver, nós estaremos confiantes, em paz, na certeza de que Deus está dentro de cada um de nós, está em tudo. E aqui fechamos esse breve estudo, um estudo que eu reputo de grande importância para todos nós, para que possamos ampliar essa confiança em Deus. Acreditemos, porque isso não é uma fantasia, esse é o fato. Deus está no controle de tudo e de todos. Deus ama indistintamente a todos nós. É o nosso paizão, nosso amigo de todas as horas, que nunca se apartou 1 milímetro de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de ouvirem mais uma questão deste fabuloso livro, O Consolador. E se tiverem alguma dúvida ainda, ou quiserem discutir a respeito de algum ponto, se inscrevam no canal e podem solicitar lá no canal do YouTube qualquer explicação, qualquer orientação que seja importante, que julguem importante. Muita paz, meus queridos. Graças a Deus.